Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Amaral. Vamos para mais uma reflexão do canal sobre a parábola do fariseu e o publicano. Mas antes te convido a deixar seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui, e deixe seu comentário também, que é importante para o crescimento do canal. Vamos lá? O fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo: orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real no templo. E no templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo, em Lucas 18:11. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. O fariseu focava em se comparar com outras pessoas, mas ele não fazia isso no sentido positivo, como por exemplo, se comparando a homens íntegros como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, não ser um injusto, não ser um adúltero. Quando viu o publicano orando, também o incluiu em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era às custas da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos, como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia por ano. Apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, Levíticos 18:29. O fariseu, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Muito provavelmente era disso que ele estava falando. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo o que possuía. A forma com que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Como, por exemplo, o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Vemos agora a oração do publicano. A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e o convencido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria que se encontra e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê misericordioso para comigo, ó pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também presente em várias outras passagens bíblicas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18:14. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem
que admitiu ser um grande pecador, voltou para casa justificado. A humildade faz toda a diferença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus.